Alô, meus caros amigos. Não sei se vocês sentiram minha falta. Vamos ser francos, hein? Depois de mais de 3 meses, nessa altura, eu já era, né? Então, talvez seja bom eu me reidentificar, né? Sou o Rui Martins, veterano jornalista, ex-correspondente em Paris e em Genebra, para o Estadão, CBN e outros jornais. E este é o meu canal, o canal O Olhar Crítico do Rui Martins, no qual eu trato de questões nacionais e estrangeiras. Poderia, por exemplo, tratar dessa questão do Biden, do Donald Trump, por aí. Mas vamos lá. Depois dessa ausência prolongada de mais de 3 meses, talvez eu tenha tido essa vontade de retornar ao canal do YouTube, ao meu canal do YouTube, ao ver um podcast do Fernando Gabeira. O Fernando Gabeira tem o hábito de gravar, não sei se toda semana, um podcast longo. O Gabeira é da minha época, ele tem praticamente a mesma idade que eu. Isso, então, foi uma das razões que me deu vontade de voltar, né? Porque se o Gabeira faz, por que eu não continuo fazendo? Já fazia. E também por ver muitas bobagens que circulam nas redes sociais, muitas delas políticas, hein? Que me veio a vontade de retornar ao YouTube. O Gabeira fala pausado, como eu, num estilo professoral. Portanto, se eu não grito e nem gesticulo como um pastor, não deve me preocupar. O Gabeira também é como eu, tem tantas pessoas também que também não gritam, não pulam e não gesticulam. Mas essa vontade de intervir, de dar opinião, talvez me venha do fato de eu ter um sangue um pouco quente, né, de neto de espanhol. Felizmente bem diluído num sangue tranquilo, materno, bem brasileiro. Isso porque existem coisas que eu vejo nas redes sociais que me exigem tomar posições. Não me basta escrever sobre isso, sobre essa questão que me tocou para o Observatório da Imprensa e outras mídias. Mesmo quando escrevo meus textos, posso transmitir uma certa emoção, mas a escrita não permite que se transmita assim, com o rosto, com o olhar, com a maneira de falar, como eu estou fazendo agora. Vocês são poucos, mas são pessoas que pensam, e isso é o mais importante. Em todo caso, já que falamos nisso, vocês são poucos, talvez porque se esqueçam de se inscrever, né? Então, se você já ouviu um vídeo dessa centena de vídeos que já gravei, colocados aqui no YouTube, se você gostou, se você naquela oportunidade não teve a ideia de clicar o like ou a curtida, aproveite para fazer agora. E se gostou lá no passado, e se está gostando agora desse nosso papo, não se esqueça de se inscrever. Isso é importante. Nós somos um grupo pequeno, mas que costuma participar com alguns comentários sobre aquilo que nós falamos aqui. Ao retornar ao YouTube, espero comentar também temas internacionais. Dentro de 2 semanas, por exemplo, irei a um festival de cinema, o Festival Internacional de Cinema de Locarno, onde, se houver clima, se houver oportunidade, poderei gravar minhas impressões quase ao vivo, assim que vejo o filme, ou mesmo gravar alguma entrevista interessante. Ou poderei comentar os temas do dia, depois que terminar o festival,
porque eu estarei tomado pelo festival durante praticamente 10 dias, mas eu poderia comentar os temas do dia ao abrir o meu jornal. Já que me referi ao Festival de Locarno, vou juntar mais algumas observações. Quando comecei a fazer coberturas de festivais, no caso o Festival de Berlim e o de Locarno, havia muitos filmes brasileiros que eram projetados. Era um trabalho enorme o de enviar e fazer a transcrição de tantas entrevistas com diretores, com cineastas, com artistas brasileiros que vinham a esses festivais. Agora, tudo é tranquilo. Nem sempre há filmes brasileiros nos festivais. E isso o ex-presidente Bolsonaro conseguiu fazer. Destruiu a força do nosso cinema, cortando os apoios antes dados pelo Ministério da Cultura, que ele acabou, e pelo Ancine, que ele desestruturou. Imaginar que pouco a pouco, poderemos imaginar que pouco a pouco o cinema brasileiro voltará a ocupar seu espaço nos festivais como antigamente, mas isso leva um certo tempo, mesmo com o governo atual dando apoio. Fazer um filme não se faz assim da noite para o dia. Então, toma um tempo. E por isso que as consequências do presidente Bolsonaro existem agora. As boas consequências do atual governo serão dentro de 1, 2, 3 anos. Estou anunciando para a imprensa a próxima abertura do Festival do Locarno, no dia 7 de agosto. E muita gente vai perguntar, então, Rui, vai ter filme brasileiro dessa vez em Locarno? Entende-se muito bem essa curiosidade. Nos 4 anos do governo Bolsonaro, tudo se fez para se acabar com a cultura brasileira. O fechamento do Ministério da Cultura, o desmantelamento do Ancine, dentro de um programa de destruição das artes e de tudo quanto significasse cultura. O homem não era, ligado à cultura. E depois ele queria privatizar tudo. Eu vou fechar tudo e vocês que se danem. É mais ou menos como o Milei está fazendo na Argentina. O resultado foi dramático. Sem apoio e sem estruturas de financiamento, além de ameaçado de filtros de censura, o cinema brasileiro foi diminuindo o número de produções e desaparecendo, por isso, dos festivais internacionais. Essa ausência foi logo substituída por produções ousadas de outros países, preocupados, ou produções preocupadas principalmente com problemas sociais. E o cinema brasileiro, que estava meio ausente, saiu da moda. Acabou saindo da moda. Este ano, uma das produções de destaque na competição internacional do Festival Internacional de Locarno tem tudo de ser brasileira. Parece, hein? Veja bem, com chance de ganhar o Leopardo de Ouro, essa produção tem tudo de um filme brasileiro. Veja só, o título, Transamazônia, e o local das filmagens, o estado do Pará. Mas, na verdade, é uma coprodução internacional filmada no Pará, mas com participação predominante francesa, seguindo a participação alemã, suíça e taiwanesa. Restou uma pequena sobra nessa coprodução para 2 produtoras brasileiras que estavam lá no estado do Pará, a Cabocla Filme e Matizar Filmes. O cenário, o roteiro e a direção do filme, Transamazônia, é de uma sul-africana,
Pia Marais, se ela for de origem francesa, Marais. O filme é falado em inglês, principalmente, e, quando está lá no Pará, em português. Mas o filme é inédito, eu não sei exatamente do que se trata no contexto. Hein? Tem uma ideia, há uma sinopse que foi distribuída para a imprensa. Nessa sinopse, Rebecca, filha do missionário Lawrence Byrne, tinha que ser ligado em religião, né? Foi declarada como um milagre depois de sobreviver a um acidente de avião, quando criança nas profundezas da floresta amazônica. O avião caiu lá na floresta amazônica, onde tem muito xamanismo também. Né? Anos mais tarde, Rebeca tornou-se uma curandeira milagrosa, sustentando a sua missão graças à sua crescente fama. Colocando a mão e tal. Fico curioso saber como é que ela fazia esses milagres. Mas quando madeireiros ilegais, os desflorestadores da Amazônia apareceram, começaram a invadir as terras pertencentes aos povos indígenas que eles estavam evangelizando, o pai de Rebeca os leva, os madeireiros, ao epicentro desse conflito crescente. No fundo, é a situação que vive a Amazônia local, atual. Se você veio até aqui, não se esqueça, se você gostou, né? Se não gostou. Se você veio até aqui, bom, isso significa que gostou. Não se esqueça de dar seu like, isso é importante, ou sua curtida, e de se inscrever neste canal. E logo voltaremos, talvez ainda falando de cinema, porque vamos para o festival, ou de política. Depende. O que der vontade, né? E se você tiver alguma sugestão, coloquem no comentário. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Você está na Suíça? Conta alguma coisa sobre tal tema que me interessa. E até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e estou contente por retomar o meu contato com vocês depois de quase 4 meses. Até logo, tchau.